Bem, então, boa tarde, boa noite, né, a todos os nossos participantes da nossa reunião. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco a professora Natália. A professora Natália ela é enfermeira, foi nossa professora aqui na Unir durante um bom tempo, foi professora da Unifesp também, ela é enfermeira, já disse, né, ela é enfermeira, professora da Unifesp, e tem um vasto currículo e uma vasta experiência na área de epidemiologia, em especial na área de epidemiologia da tuberculose. Por isso que nós convidamos a doutora Natália para fazer essa apresentação para nós aqui hoje. Nós perdemos a Natália como nossa docente aqui na universidade, também perdemos ela como docente aqui no Brasil. A Natália está morando hoje nos Estados Unidos, e é de lá que ela está se dispôs a fazer essa apresentação para a gente aqui. Então, boa noite, professora Natália, seja muito bem-vinda. Antecipadamente, eu já agradeço a sua colaboração e espero que todos possam aproveitar bem esta noite aqui conosco, tá bom? Boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. Natália, é tudo com você. Boa noite a todos e a todas. Professora Ana, muito obrigada pelo convite para participar aqui com vocês dessa noite de terça-feira. Eu diria que os caminhos, eles se descruzaram, mas permanecem juntos. Então, sempre que precisarem, é uma honra participar. E o pedido da professora Ana sempre será irrecusável. Vou projetar minha tela e vou controlar também meu tempo para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Só não posso deixar de aproveitar a oportunidade, já tendo o professor José Odair Ferrari aqui conosco, para dar boa noite para ele e dizer que os meus melhores momentos enquanto profissional, eu trabalhava junto com vocês na Unir, no Departamento de Medicina, foi uma honra para mim. E para Você fez falta lá, viu? Você fez falta lá para nós. Eu vou quebrar o protocolo e vou dizer que se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, eu tinha pedido para voltar para a Unir, porque a Unir sempre terá meu coração e vou continuar trabalhando com vocês sempre que vocês precisarem. É sempre um prazer. Eu queria começar essa nossa conversa hoje trazendo rapidamente a importância de se discutir tuberculose, chamando a atenção para que o Brasil ele se destaca entre os países que têm uma alta incidência, ou seja, um elevado número de casos novos de tuberculose, e como é possível visualizar nesse mapa da Organização Mundial da Saúde, do último relatório, agora de outubro de 2025, a gente tem o Brasil aqui na região das Américas, como o único país com elevada incidência. É importante destacar também que, além da tuberculose, o Brasil se destaca aqui nesse quadrante superior esquerdo, entre os casos de coinfecção TB-HIV, e ele se assemelha com alguns países em relação à tuberculose, como Etiópia, como Libéria, dentre outros que a gente consegue visualizar. Então, ele tem a sua importância enquanto epidemiologia, tanto para a tuberculose quanto para a coinfecção TB-HIV. Em alguns estudos, eles destacam que a gente só não é também para droga resistente para tuberculose, porque muitas vezes a gente não solicita a cultura de escarro e o teste de sensibilidade para detectar a resistência do bacilo dentre os pacientes diagnosticados. Então, o mapa do Brasil aqui traz a incidência dos casos de tuberculose dividido para cada estado, e a gente tem como uma incidência maior no estado do Amazonas e no estado do Rio de Janeiro. O estado de Rondônia ele possui 39,7 novos casos de tuberculose para cada 100 mil habitantes, e majoritariamente em Rondônia ele se localiza com uma elevada incidência no município de Porto Velho. Esses casos novos de tuberculose, ele tem um risco maior de adoecimento, principalmente das pessoas que vivem com HIV/AIDS, ou seja, eles têm 23 chances maior, um risco maior de adoecimento, quando a gente compara com a população em geral. Pessoas privadas de liberdade, com 26 chances maior de risco, né, para o adoecimento por tuberculose em relação à população em geral, e majoritariamente, quando a gente trata da população em situação de rua, tem 50 vezes um risco maior por adoecimento por tuberculose em relação à população em geral. Essas populações aqui, a gente pode também adicionar os profissionais de saúde, considerando que eles adoecem por tuberculose na sua forma ativa ou na sua forma latente, e deve ser considerado também
como uma população de risco para o adoecimento por tuberculose, muitas vezes pelo desconhecimento da transmissão, por não adotar as medidas de biossegurança adequadamente e por muitas vezes também não fazer o tratamento. Então, no estado de Rondônia, a gente vai ter essa população majoritária, né? A gente pode identificar de uma maneira geral que esse risco e essa convivência da população vivendo com HIV/AIDS, privada de liberdade, em situação de rua, indígenas e imigrantes, é um cenário característico do estado de Rondônia. Quando a gente olha para a mortalidade de uma doença que é evitável, que é prevenível, que é tratada exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde e curável, né, apesar de ser uma condição crônica, a gente tem um elevado percentual também, um elevado coeficiente de mortalidade por tuberculose no nosso país. Rondônia tem 1,4 óbitos para cada 100 mil habitantes, e também com elevado coeficiente de mortalidade por tuberculose, também se destaca aqueles com maior incidência, né? Quanto mais incidente, também acompanha o coeficiente de mortalidade nos estados do Amazonas e do Rio de Janeiro. Esses dados epidemiológicos vêm para trazer a importância da TB no cenário nacional, mas também no nosso estado de Rondônia. Então, a gente precisa trazer esses dados para chamar a atenção quanto à sua importância. Só que é importante a gente lembrar que esses casos de incidência e de mortalidade, eles são casos que são visíveis, são somente o topo do nosso iceberg. Ele é a ponta do iceberg. Porque se a gente rastreasse, enquanto profissionais de saúde, e diagnosticasse os casos, possivelmente a gente identificaria muito mais pessoas, teríamos um coeficiente de incidência muito maior, principalmente porque quem chega mesmo no serviço são aqueles casos que já possuem os seus sinais e sintomas, muito bem característicos da TB, mas mais do que isso, são pessoas que têm um agravamento já desses sinais e sintomas que já apareceram, muitas vezes, muito mais do que 3 semanas, como manda o protocolo do Ministério da Saúde. E é bom lembrar que, para alguns casos, a gente não precisa ter a sintomatologia tão característica, a gente pode, não precisa esperar 3 semanas, como se caracteriza o sintomático respiratório, mas a gente pode fazer a avaliação muito precocemente. E é para isso que a gente está aqui, para chamar a atenção e conversar um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento da TB. Então, esses casos graves e moderados e os óbitos representam um percentual muito pequeno do que a TB tem como magnitude dentro do cenário do Brasil. Acho importante trazer que o Ministério da Saúde trouxe em 2019 um novo manual de recomendações para o controle da TB no Brasil e tem atualizado ao longo desses anos, de 2019 para cá, algumas recomendações e algumas condutas, inclusive de tratamento e de inovação que aconteceram posteriormente à publicação desse manual. Não seria redundante a gente trazer que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, que também denomina-se bacilo de Koch. Gosto de trazer essa imagem porque ela vai trazer uma relevância bastante do porquê e como a gente faz o diagnóstico, por exemplo, por meio da baciloscopia de escarro, porque ela tem as suas características muito peculiares. E por que ela é peculiar? Porque quando a gente faz a descoloração das bactérias de uma maneira geral, o bacilo de Koch, ele é um bacilo ácido resistente. Então, ele não absorve essa coloração azul. Então, ele acaba tendo essa característica aqui, como a gente visualiza na imagem. E é essa característica aqui que, quando coleta-se a amostra de escarro para fazer a baciloscopia em si, é contado manualmente pelo técnico do laboratório quantos bacilos possuem em cada campo que divide na lâmina. Então, esse processo em si, ele é totalmente manual, requer muito esse olhar treinado desse profissional, mas a gente teve algumas inovações e vamos discutir um pouquinho nessa noite também. Vale a pena também trazer que a TB e esses bacilos, eles, ao serem expelidos por um doente, e aqui vem uma coisa muito interessante, que muitas vezes a gente acaba deixando aí passar,
é um doente com TB pulmonar ou com TB extrapulmonar na sua forma laríngea. Se esse paciente que tem essas duas formas clínicas, tossir, espirrar ou falar, ele vai eliminar o bacilo, que vai ficar suspenso no ar, e dependendo das condições ambientais, se não tiver luz, se não tiver ventilação, ele pode ficar suspenso por até 8 horas, e outra pessoa que vier e respirar vai inalar esse bacilo, e esse bacilo ele pode se instalar, então, na região do pulmão, e pode se desenvolver na sua forma ativa, causando TB pulmonar, ou cair na corrente sanguínea e atingir qualquer outro órgão, exceto cabelo e unha. Tuberculose pode dar em qualquer outro órgão em si. E essa questão de ser transmissível pela forma laríngea é muitas vezes uma das pegadinhas que a gente deixa passar. Quando a gente fala da TB extrapulmonar, ou seja, em qualquer outro órgão que não é o pulmão, essa forma em si, extrapulmonar em outros órgãos, ele não é transmitido. Então, se eu tiver tuberculose ocular, se eu tiver tuberculose miliar, enfim, eu não vou transmitir para outra pessoa. Mas eu preciso ter claro que se eu tenho TB extrapulmonar em outros órgãos, além do pulmão, que não é a laringe, por exemplo, teve algum caso próximo a mim, que eu tive contato e acabei adoecendo. Então, a busca por esse caso índice, ele é extremamente importante para que a gente consiga ter a vigilância da TB como controle epidemiológico de maneira efetiva. Quando uma pessoa espirra, e eu gosto dessa imagem, vão ter algumas partículas maiores que vão cair e vão ter outras que vão ficar aqui suspensa. E quando a gente fala da medida de biossegurança de colocar a máscara cirúrgica nesse paciente, é justamente para conter. Já que se ele fizer o seu espirro dessa forma, entre aspas, descontrolada, ele vai causar um adoecimento muito maior para outras pessoas. Então, a primeira medida de biossegurança que a gente deve adotar é toda pessoa que tiver sintomático respiratório ou que esteja tossindo na nossa unidade sem saber se ainda é um sintomático em si, a gente precisa ofertar a sua máscara cirúrgica e depois da COVID isso ficou um pouco mais normal de ser adotado. Espero que para a tuberculose a gente também consiga pensar como uma medida importante e efetiva de biossegurança. Falei do sintomático respiratório, então pessoas que têm tosse por 3 semanas ou mais, mas a gente precisa tomar algumas precauções em relação a essa definição. E para o Mycobacterium tuberculosis, a gente vai ter duas formas na sua definição. Uma é a forma ativa, ou seja, eu já tenho a doença. E essa doença, como eu me adiantei anteriormente, ela pode atingir o pulmão ou fora do pulmão em si. Sendo que, majoritariamente, a forma extrapulmonar que mais acomete a população é na sua forma pleural. Só que a gente tem algumas pessoas que têm a sua forma latente, infecção latente da tuberculose e LTB. E essa inatividade, ou seja, esse bacilo, ele pode ficar adormecido no paciente por longos e longos anos. E devido à sua imunossupressão, esse bacilo ele pode, eu diria, como eu costumo brincar com os alunos, ele poderia acordar e se transformar na sua forma ativa. Então, qual é a menina dos olhos para o Ministério da Saúde? É justamente detectar quem é que tem a sua forma latente, tratar esses casos latentes para que eles não desenvolvam a sua forma ativa. Porque quando eu detecto e diagnostico e trato esses pacientes na sua forma latente e eles não transformam na sua forma ativa, eu não vou ter a transmissão em si. Eu não vou ter o acometimento de outras pessoas. Então, trabalhar aqui precocemente é uma ação extremamente importante. E como é que eu faço em relação à infecção latente da tuberculose? A primeira coisa é que Natália, seu som saiu, perdão. Fechou.
Arlindo, você lembra onde parou? Na notificação. Tá, obrigada. Foi 2 segundinhos que saiu. Obrigada. Então, a sua forma latente, ela tem a sua notificação, que deve ser realizada, tem um sistema próprio, que é o IUTB, e esses casos de ILTB, eles só devem ser notificados e deixam muito bem claro aqui no topo da nossa ficha de notificação, é que primeiro eu vou excluir a tuberculose ativa, para depois sim eu falar, esse caso ele não tem a forma ativa, ele tem já a sua forma latente ainda. Aqui tem alguns requisitos que a gente precisa ter, mas o mais importante que a gente precisa sempre se atentar é que existem alguns casos que ele traz na ficha aqui, que eu posso fazer a indicação do tratamento da ILTB sem ter a prova tuberculínica e sem ter o IGRA realizado. Então, por exemplo, pacientes que são recém-nascidos, na verdade, que não é paciente, né, ainda, mas recém-nascidos que coabitam com um caso-fonte confirmado por critério laboratorial, eu já posso iniciar o tratamento da ILTB sem ter nenhum exame realizado. Isso vai variar de acordo com, por exemplo, HIV, em relação à contagem de células CD4, se é um paciente imunossuprimido, aí a gente vai ter alguns critérios que a gente pode aprofundar um pouquinho melhor aqui, até mesmo sabendo qual é o resultado da prova tuberculínica, se é maior ou igual a 5 milímetros, ou se é maior ou igual a 10. Essas questões aqui vai depender muito da característica do nosso paciente, mas para quem que eu faço investigação de ILTB? Para todos aqueles casos que tem um contato com um caso índice na sua forma transmissível, ou seja, pulmonar, ou na sua forma extrapulmonar laríngea, pacientes que são HIV, imunossuprimidos também, pacientes que são transplantados. Então, a gente precisa ter um cuidado maior de que esses casos, eles precisam ser investigados em relação à ILTB. E por quê? Porque se está tendo um contato com aquele caso índice que possui a sua forma transmissível, o risco de adoecimento é muito maior. Então, a gente sempre vai trabalhar com essa prevenção. É muito comum a gente fazer a investigação desses contatos e sim identificar que alguns têm ainda a ILTB, mas que alguns podem ter também a sua forma ativa, tá? Principalmente ao considerar que no estado de Rondônia a gente tem um elevado percentual de abandono e quando esses casos acabam abandonando, eles acabam voltando porque a sintomatologia volta e volta um pouco mais grave e aí eles acabam abandonando de novo, mas esses contatos, se não investigados, eles possivelmente aí já podem ter desenvolvido a sua forma ativa também. Aqui é só um finalzinho, o lado oposto da ficha, né? Que ele vai mostrar um pouquinho, inclusive, que se esse caso iniciou um tratamento, ele precisa ser encerrado, assim como na forma ativa, e esse conhecimento dessa ficha é extremamente importante para ser trabalhado principalmente com os demais profissionais de saúde. Lembrar que notificação é feita pelo profissional que faz o diagnóstico em si, e ele deve ser preenchido de uma maneira que a gente tenha não apenas a completude dos dados, ou seja, os campos precisam ser preenchidos, mas eles precisam ter qualidade também. E o que eu quero dizer com qualidade é que quando eu olho, por exemplo, raça-cor, eu preciso perguntar para o meu paciente, que a raça-cor é autodeclarada, e não vir aqui depois só colocar ignorado. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem ao trabalhar com os bancos de dados, é a completude, porque muitas vezes não tem o dado preenchido, e quando tem o dado preenchido, muitas vezes está como ignorado. E a gente não consegue analisar muitas questões para responder os nossos projetos. Essa parte aqui é o finalzinho dessa ficha de notificação, o campo 39, que o Ministério da Saúde traz nesse manual, mas gostaria também de trazer uma nova nomenclatura que o Ministério da Saúde tem adotado, além da ILTB, é o TBT, que é o tratamento preventivo da tuberculose. Então, se vocês olharem as duas nomenclaturas, é a mesma coisa, acaba sendo sinônimo.
Lembrar que essa prova tuberculina não é feita na unidade de saúde, na atenção primária, ela é feita em serviço especializado e quem faz a aplicação dela é o mesmo profissional que faz a leitura. Inclusive, na orientação desse paciente que foi fazer o exame em si, em relação a não coçar, a não fazer qualquer tipo de fricção, porque isso pode dar um falso positivo. Aqui é um dos exemplos que a gente tem. Então, tem uma régua milimetrada para fazer justamente de um lado até o outro, e é isso daqui que vai ser maior ou igual a 5 milímetros, ou maior ou igual a 10. Então, é a distância de uma borda até a outra. Então, quando a gente faz as orientações, na verdade, o profissional treinado do laboratório, ele precisa ter a atenção em relação a isso. Existem alguns dias específicos para fazer esse exame, justamente porque a leitura é feita de 48 a 72 horas, justamente para ver o quanto que essa reação acaba acontecendo para mostrar se é um caso que tem, de repente, ILTB ou se, de repente, a gente precisa investigar um pouco melhor já para sinalizar para a formativa. Mas a prova em si, a PT, a gente não faz para diagnóstico de tuberculose ativa, mas para rastreamento, confirmação, muitas vezes, da sua forma latente. Lembrar que, em alguns casos, não precisa fazer esse exame, considerando aquilo que a gente conversou anteriormente. Existe aqui alguns critérios que a gente já pode fazer indicação do tratamento sem ter o resultado de qualquer exame ou sem fazer a sua indicação. A avaliação clínica, ela é extremamente importante, então eu já parto do começo de que a avaliação clínica foi feita para que eu solicite o melhor exame para o meu paciente. Em relação à forma latente, a gente tem alguns medicamentos que fazem uso para esse tratamento, e é bom lembrar que desde 2021, de julho mais ou menos, a gente tem a combinação da rifampicina com isoniazida, e ela veio como um ponto bastante importante, porque para adultos e adolescentes maior do que 14 anos e que tem um peso corporal de 30 quilos ou mais, ela vai ter ela não vai precisar, igual a isoniazida era feita anteriormente, que era uma dose diária durante 6 meses, mas vai ser uma dose por semana por 12 semanas. Então, o paciente toma menos medicamentos do que o tratamento da isoniazida, e o intuito é justamente fazer com que ele faça adesão ao tratamento e tenha, de fato, a cura do tratamento preventivo. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa que esse paciente ele tem a sua forma latente, é como você falar para o paciente: ó, você não está doente, mas você precisa tomar medicação. Então, a taxa de abandono é extremamente alta e a gente precisa com que os profissionais atuem na forma de garantir, tal como por meio do tratamento diretamente observado, a ingesta dessa medicação. Eu não vou me ater em relação a cada quilo ou qual é o público em si, porque ele vai variar em relação a essa configuração. Mas os esquemas, eles são padronizados também, e é importante com que a gente faça, tenha, né, o peso corporal desse paciente, para que a gente garanta, inclusive ao longo do tratamento, a dose adequada aí durante todo o período. Aqui é só para mostrar um pouquinho melhor em relação a como se configura a sua forma clínica. É bom lembrar que as áreas, porque que a bactéria, né, em si, o bacilo, ele gosta muito do pulmão, porque ele é aeróbico, então ele gosta de áreas extremamente oxigenadas, e quanto mais tardio, aqui seria um diagnóstico precoce, mas quanto mais tardio acontece esse diagnóstico, maior é a chance de ter cavitações e cavernas
e maior comprometimento respiratório. Então, quando a gente olha para esse paciente que muitas vezes está tossindo há muito tempo, ele vai ter um comprometimento respiratório maior, vai ter um agravamento maior, e muitas vezes esse diagnóstico vai ser feito no ambiente hospitalar, mostrando muitas vezes o quanto que a nossa rede em si tem fragilidades para detectar precocemente. A gente acaba suspeitando de qualquer outra coisa, menos da TB. Então, se ouvir alguém tossindo, é sempre bom ofertar um coletor para fazer essa coleta dessa amostra de escarro, para a gente mandar pelo menos para diagnóstico e fazer uma avaliação clínica, obviamente. Quando esse paciente que tem um diagnóstico tardio, ele acaba iniciando o tratamento, fazendo um tratamento completo, por exemplo, existe algumas cicatrizes, alguns estudos vão mostrar que ainda existe alguns comprometimentos que ainda acabam sendo significativos em si, e justamente por conta desse diagnóstico que não foi feito precocemente. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado que a complexidade acaba sendo muito maior. O tratamento ele é efetivo, os medicamentos eles são extremamente, garantem com que o bacilo morra, mas a gente precisa olhar para esse cenário em si e ver o tanto que isso pode acometer a longo prazo também. Em relação à TB, na sua forma ativa, ela é de notificação compulsória, como todos nós sabemos, e uma das coisas que eu gosto mais de abordar em relação à ficha de notificação é em relação a cada um dos campos que devem ser preenchidos e não assinalados. E muitas das vezes em que estive na coordenação junto com a Nilda fazendo essa análise, muitas vezes esses campos são preenchidos equivocadamente. E por que acontece? Porque muitas vezes o profissional desconhece de como faz esse preenchimento. Já vimos assinalar com X aqui, e a gente precisa garantir que sexo, a gente tem que colocar M, F ou I, que é assim que a ficha é padronizada. Em relação aos outros campos também, principalmente quando a gente olha na parte de baixo, que são os dados complementares do caso, na qual muitas vezes não há nenhum conhecimento aqui em relação às características desse caso, se é população de risco, por exemplo. Se é extrapulmonar, eu preciso deixar claro qual é a sua forma extrapulmonar, e muitas das vezes a gente também identificava que esses exames que estão aqui para serem assinalados não eram preenchidos. A gente sabe que alguns exames eles vão demorar um pouco mais para ter o seu resultado, mas a gente pode se adiantar, colocar, por exemplo, cultura em andamento, preenchendo aqui no campinho dele, mas depois a gente pode olhar novamente no sistema, ver o resultado do exame para fazer a alimentação. A ficha de notificação ela é preenchida, mas o sistema do Sinan ele é retroalimentado mensalmente. Então, a gente precisa garantir com que esses dados sejam o mais fidedigno possível e que esse paciente não tenha somente a medicação dispensada, mas com que ele tenha esse registro também. E como acontece o diagnóstico da TB em si? O diagnóstico da TB ele vai acontecer por meio, por exemplo, da coleta de escarro. Se um paciente, e esse ponto também é uma das maiores dificuldades que a gente tinha quando olhava em relação ao Sinan, as fichas que vinham preenchidas e esses acompanhamentos que eram feitos pelos profissionais de saúde, é que esse exame aqui, ó, a baciloscopia, ele deve ser solicitado exclusivamente para os casos que já tiveram tuberculose antes. Então, são casos de recidiva, ou seja, esse paciente ele teve tuberculose antes, ele fez o tratamento, ele curou, mas depois de um tempo, ele teve a doença novamente. Mas você diz que o tratamento é efetivo. Mas existe um percentual da população que acaba desenvolvendo ela novamente. Ou que é mais comum no nosso cenário de Rondônia, principalmente por conta do elevado percentual de PANC. Como é um elevado percentual de perda de segmento, a gente tem uma taxa de reingresso após o abandono extremamente significativo. Então, quando esse paciente já teve tuberculose antes, o exame diagnóstico que eu peço laboratorial é a baciloscopia de escarro. A baciloscopia de escarro, como eu me adiantei antes, você faz a coleta no coletor ali,
dados importantes para essa coleta. Ele pode ser feito pela manhã? Pode ser feito pela manhã. É bom orientar o paciente para que ele, por exemplo, faça a lavagem da boca, né, com água, que ele não faça num ambiente que seja fechado, mas que seja aberto, para que o bacilo não fique ali naquele, como eu disse, suspenso e acabe contaminando outra pessoa. Mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter em relação a isso é de que saliva não adianta de nada, porque o laboratório não consegue fazer análise. Esse pote ele precisa ser lacrado, porque muitas das vezes o paciente ele não fecha, o profissional não se certifica e essa amostra acaba vazando. Quando chega no laboratório, não tem nada que a gente possa fazer também. Mas esse exame, ele vai demorar mais ou menos de 4 a 7 dias para ter o resultado, para ficar pronto. E esse exame, como eu disse anteriormente, ele acaba sendo totalmente manual, porque é por meio dessa lâmina que a gente acaba tendo a preparação e a análise feita visualmente, né, pelo profissional do laboratório, ele acaba dividindo os campos e contando quantos bacilos tem. Quanto maior a carga bacilar desse paciente, mais tempo ele tem o bacilo dentro dele e ninguém notificou ele ainda. Então, 1 cruz, 2 cruzes, 3, 4 cruzes. 4 cruzes, o paciente já está bacilífero, né? Há muito tempo. Ele já deve ter, pelo menos, aí transmitido para muitas outras pessoas. Quanto menor a carga bacilar, mais recente é essa infecção. Coisas importantes que a gente precisa sempre lembrar. Esse exame de baciloscopia, ele também é feito para controle mensal. Então, cada mês que o paciente passa por consulta, ele precisa fazer um exame justamente para se certificar que essa carga bacilar está diminuindo, que os medicamentos estão sendo efetivos. E como eu consigo fazer isso? Ao longo dos 6 meses de tratamento. Tem alguns casos que eles vão ter, por exemplo, o primeiro mês, a baciloscopia de controle mensal positiva ainda. Por quê? Porque a carga bacilar dele era muito alta. Mas o que a gente espera é que ao longo do tempo essa carga diminua e que ele não tenha mais a baciloscopia de escarro para controle mensal positiva, mas que ela venha a ser negativa ao longo desse tratamento. Uma das coisas importantes que a gente traz em relação ao manual é que para iniciar o tratamento, inicia o tratamento para TB no mesmo dia. E por que isso é importante? A baciloscopia, como eu disse para vocês, ela demora mais. A baciloscopia de escarro, assim como o teste de sensibilidade, eles vão ser realizados, por exemplo, no estado de Rondônia, pelo LACEN. Então, isso me dá 2 coisas importantes, que ao solicitar a baciloscopia de escarro, eu preciso ter 2 amostras. Uma para fazer a baciloscopia, para mandar para o laboratório municipal, e uma outra amostra para mandar para o LACEN. No LACEN, eles vão fazer a cultura de escarro e o teste de sensibilidade, desde que você, profissional, tenha assinalado que você quer os 2 exames. E por que isso é importante? Porque a cultura vai me dizer se é um Mycobacterium tuberculosis que está ali crescendo ou se, de repente, é uma MNT. Então, a gente precisa ter essa confirmação também. Vai demorar 30 dias para esse exame ficar pronto. Para alguns casos muito assim particulares, essa cultura ela pode ser encaminhada muitas vezes para o Rio de Janeiro, para o Hélio Fraga, para fazer essa identificação de qual é o micro-organismo que está ali, mas é muito poucos os casos que vão para lá, porque o LACEN faz essa análise. E o teste de sensibilidade, que nada mais é do que vai me mostrar se aquela bactéria que está ali, se aquele bacilo que está ali, ele é sensível ou resistente. Se ele for sensível, está me mostrando que eu posso usar as medicações que eu tenho para TB, como esquema básico, por exemplo. Mas se ele me mostrar que tem uma resistência, seja qualquer um dos 4 fármacos que constitui o esquema básico, rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida, eu vou precisar fazer um esquema especial. E aqui está um dos pontos chaves que a gente teve dificuldade, inclusive identificamos durante a pandemia com os alunos da UNIR, quando estávamos em campo, que existiam casos que eram resistentes e que o profissional não tinha se atentado ou não tinha visto o resultado do exame de
teste de sensibilidade e ele estava fazendo esquema básico quando ele era resistente. E o que acontece quando eu faço esse tratamento de esquema básico para um paciente que tem um bacilo resistente? Você não vai matar o bacilo, ele vai continuar ali, eu costumo brincar que ele é um crossfiteiro, então você está dando mais whey protein para ele, creatina, tudo que você quiser, você está dando para ele, por meio das medicações que não vão ser efetivas. O paciente vai continuar transmitindo um bacilo, inclusive, já resistente, e não vai receber o esquema adequadamente, tá? Então, esses dois aqui, ele é feito teste de sensibilidade, cultura de escarro pelo LACEN, e ele é feito por meio da amostra de escarro que o paciente acaba colhendo, tá? Isso é extremamente importante. O protocolo do Ministério da Saúde é, toda vez que pedir baciloscopia, peçam também cultura de escarro e teste de sensibilidade. O LACEN sempre deixou muito bem claro, todas as vezes em que eu participei junto com eles, de que não tem limite de exame que possa ser feito, todos que solicitarem para tuberculose, para cultura e teste de sensibilidade será analisado, tá? Mas aí você falou que quando eu inicio o tratamento, porque diagnosticou e já inicia, não precisa esperar. E uma das coisas que eu não falei antes, que eu queria corrigir, baciloscopia não precisa esperar o paciente acordar no dia seguinte e coletar. Se ele já está na sua frente, faça a coleta desse material, aproveita que ele está ali e já faz, pelo menos, a garantia de uma amostra. Mas você falou que tinha que ser 2 e ele não conseguiu 2. Coleta aquilo que for possível naquele momento, mas garanta, inclusive, as medidas de biossegurança em relação ao ambiente, para que não fique o bacilo, como eu disse antes. Então, faça no ambiente aberto. Qual seria o ambiente aberto? Estacionamento da unidade. É muito prático, muito fácil e já garante, por exemplo, essa medida em si. Paciente foi diagnosticado, iniciou o tratamento, mas a cultura dele veio e me disse que era uma Mycobacterium tuberculosis. Beleza. Só que ele era resistente. Como é que eu faço agora? Vocês encerram a ficha lá no Sinam como tuberculose resistente, encaminham esse paciente para o ambulatório do Semetron, e é claro que vocês já podem ligar para a unidade, já podem agendar essa consulta, e ele vai fazer o tratamento lá nesse ambulatório do Semetron. O ambulatório do Semetron, ele só vai fazer o acompanhamento dos casos que são resistentes. Fora isso, a atenção primária consegue dar conta, tá? Se essa baciloscopia for negativa, a gente aguarda os resultados da cultura e do teste de sensibilidade. Isso é extremamente importante. Mas a gente continua esperando passivamente em relação a ela? Não, a gente pode fazer avaliação em relação a outras comorbidades que podem ter acometido a esse caso. Então, coisas importantes: diagnosticou, fez a notificação desse caso, já inicia precocemente. E aí vai ter um teste, que é o teste rápido molecular, que muitas das vezes os profissionais têm dificuldade ou muitas vezes não compreendem que teste é esse. Esse teste é um PCR, ele vai fazer, e aí vem coisas bacanas, que foi uma das questões inovadoras em 2014 com esse teste em si. Esse exame ele pode ser feito com qualquer material que o paciente tenha. Ele pode ser feito, inclusive, no Semetron, na época que ainda não estava totalmente implantado, que estava em fase de estudos, fizeram com urina, tá? Então, qualquer material que o paciente tenha pode ser feito por meio do teste rápido. Então, ele não dá somente o escarro para fazer esse exame. Coisas importantes. Esse exame aqui, ele vai fazer a análise do material por meio dessa impressorinha bonitinha, e ela é bem pequenininha, fica do lado do computador, inclusive. Ele vai fazer a análise, ele tem 4 espaços aqui, é como se fosse cartuchos de uma impressora, e ele vai analisar o que tem ali. Esse exame, ele fica com o resultado pronto em até 2 horas. Então, ele é fantástico, porque quanto mais precocemente eu tenho o diagnóstico, mais precocemente eu inicio o tratamento e evito a perpetuação da cadeia de transmissão. Bacana. Só que o que acontece que os profissionais muitas vezes acham totalmente inovador, mas eles acabam não tendo cuidado. Eles pegam esse exame e solicitam para pessoas que já tiveram tuberculose antes.
Isso é ruim, isso é péssimo, porque isso aqui é uma máquina, e essa máquina vai me falar assim: existe DNA ali. Só que esse DNA, muitas vezes, é um DNA morto, então ele vai me dar um falso positivo. Então, eu só peço teste rápido molecular para os casos que nunca tiveram tuberculose antes. E isso é extremamente importante. Eu não peço jamais, nunca, esse exame para acompanhamento, porque vai dar sempre positivo, porque o DNA está ali, mesmo vivo ou morto, ele está ali. E é isso que a máquina vai fazer. Então, o erro acaba sendo do profissional. Coisas importantes para não esquecer. Esse teste rápido, ele tem 2 máquinas em Porto Velho, uma no Semetron para os casos internados, por exemplo, que aí passa na frente, né? Não precisa ficar esperando, mas ele tem a sua agilidade, mas a gente precisa ter cuidado de quando eu solicito o teste rápido, ou seja, para aqueles casos que nunca tiveram TB antes. Protocolo vai falar que esse teste ele vai dar positivo, mas ele pode dar ou sensível ou resistente à rifampicina. E por que esse resistente da rifampicina pelo teste rápido molecular, ele é tão importante assim? Porque a rifampicina é um medicamento de primeira linha. Toda vez que o paciente tem resistência à rifampicina, ele jamais vai fazer um tratamento de 6 meses, e a detecção precoce dessa resistência é extremamente significativo. Só que esse exame, ele vem acompanhado, assim como baciloscopia, de um protocolo. Toda vez que eu peço o teste rápido, eu também faço a solicitação da cultura de escarro e do teste de sensibilidade, conforme eu falei antes, tá? Toda vez que eu tiver aqui em relação à detecção, protocolo, a gente vai vendo o que acontece. Se for resistente à rifampicina, por exemplo, a gente encaminha para o ambulatório do Semetron, mas é importante com que eu já tenha solicitado, encaminhado para o LACEN, a cultura de escarro e o teste de sensibilidade, para garantir, inclusive, se esse paciente tem resistência aos outros fármacos ou não, tá? O Semetron, se você já solicitou, ele vai receber o teste de sensibilidade, vai falar realmente era só resistente à rifampicina ou realmente ele era resistente a outras drogas em si. E esse conhecimento, quanto mais rápido, melhor é para ofertar, inclusive, o tratamento adequado para esse paciente. A radiografia de tórax, ela vai ser um exame de imagem extremamente importante primeiro, importante também para TB, para que a gente tenha aí a compreensão de que acometimento é esse, né? Então, ele vai me mostrar, inclusive, o quanto esse pulmão ele já possui cavernas e cavitações, ou se de repente a gente só tem algumas lesões iniciais. Então, só para ficar claro que esse coletor aqui a gente pode solicitar para encaminhar tanto para baciloscopia de escarro, cultura de escarro e o teste de sensibilidade. E esse coletor aqui a gente também vai solicitar para o teste rápido molecular. Porque quando eu mostrei para vocês esse cartuchinho aqui, é o laboratório que faz a preparação desse material para colocar aqui. Mas o que vocês encaminham para a unidade é esse daqui. E aí, volto a dizer que para o teste rápido pode ser qualquer secreção do paciente. Aqui é só para mostrar e ilustrar um pouquinho melhor a preparação da lâmina. Aqui de como a cultura acontece, né? Quando eu coloco o bacilo para crescer, eu achei muito bonitinho quando eu tive esse contato com o LACEN para ver esse exame sendo, entre aspas, né, sendo criado para aquele momento de análise laboratorial. A gente fica nas nossas caixinhas e não vê isso acontecendo na prática, então foi bastante importante. E aqui foi um fluxograma que a gente fez de como funcionava para um suspeito de tuberculose em Porto Velho. Foi uma demanda do Ministério Público na época para compreender de que forma que acontecia com esses casos. Então, todo paciente que ele é sintomático respiratório, o diagnóstico, a notificação, tratamento diretamente observado, controle mensal, avaliação dos contatos e a oferta da ILTB, ela é realizada sim na atenção primária. Se esse paciente em Porto Velho, ele for co-infectado TB, HIV, a gente encaminha ele para o SAI e ele vai fazer acompanhamento das 2 comorbidades lá. Se ele for um caso de TB extrapulmonar,
por exemplo, a gente encaminha ele para o centro de especialidade médicas. Eu não tenho certeza, se o Arlindo souber, se continua lá. Durante a pandemia ele estava no Rafael Vaz e Silva, mas eu não sei se nesse momento em si eles já voltaram para o SEM ou não. Se você souber, Arlindo, me dê uma luz. Eu acredito que não. O professor Bazano tá aí? Sério? Tá O todo professor Bazano vai saber, porque a última vez que eu fiquei sabendo ele estava no Semetron. Não, mas no SEM tem sim, também pulmonar. O Rafael entrou em reforma, né? Aí mudou pro SEM, né? Depois disso, eu não sei se voltou pro Rafael, porque na residência eu rodei no Rafael. A Patrícia, ela faz doutora tanto para os Patrícia casos de faz esse resistência atendimento lá quanto no para os SEM. casos aqui no nível secundário. Ela é especialista e atua nos dois. Mas eu lembro que na época da pandemia eles tinham saído do SEM para ir para o Rafael, mas era só questão de organização em si. Para TB pulmonar, então, só lembrando que a gente faz avaliação clínica, solicita tanto ou isso é importante, ou o teste rápido ou a baciloscopia, não precisa solicitar os dois, tá? A gente faz o diagnóstico com um ou com o outro. E para o acompanhamento, a gente faz somente a baciloscopia. Teste rápido, então, é só para diagnóstico e diagnóstico de quem nunca teve tuberculose. A gente pode solicitar o exame de imagem, o raio-x de tórax para fazer a complementação e a cultura de escarro e teste de sensibilidade sempre. E quem faz essa análise é sempre o LACEN, tá? Então, garantir 2 amostras de escarro é extremamente importante para fazer a análise desses 2 exames, na verdade, desses 3, né? Porque é com a mesma amostra que da cultura e que o teste de sensibilidade ele é feito lá no LACEN. E o Semetron é sempre bom reforçar que ele só faz internações por complicações, esquema especial, TB resistente e TRM-TB para os casos internados. Então, para a gente tomar cuidado para não solicitar lá no Semetron fazer o teste rápido de paciente que está dentro da rede. O tratamento, ele teve uma atualização com esse manual de 2019, aqui com pessoas acima de 70 quilos, desculpa, a gente não tinha essa classificação anteriormente, então, toda vez que o paciente faz um acompanhamento, a gente precisa pesar esse paciente para que a gente oferte a quantidade de comprimidos adequadas. Dentro dos 2 primeiros meses na fase intensiva, ou fase de ataque, a gente tem a combinação do RHZE, que são os 4 comprimidos num único só. Então, muitas vezes os profissionais falam coxip, é a mesma coisa, tá? O coxip é o laboratório. E aqui, na fase de manutenção, a gente tem a rifampicina e isoniazida, que também vai ser, de acordo com o peso do paciente, a oferta de comprimidos para atender aí a efetividade desse tratamento. São 4 meses e a fase de manutenção. Para crianças, a gente tem também o protocolo para ser feito e só tomar cuidado, sempre resgatar aqui que não faz para crianças a prescrição de etambutol. Para quem tem TB meningoencefálica ou osteoarticular, a gente vai ter um tratamento de pelo menos aqui 12 meses, então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Essas formas de extrapulmonar a gente não faz na atenção primária, a gente vai fazer no serviço especializado com aquela equipe do SEM que eu falei anteriormente. E isso é extremamente, para só recapitular o protocolo que temos. Toda vez que a gente tiver um tratamento básico, só lembrar que ele é básico para quem é sensível às drogas. Para quem tem resistência, o esquema é especial e foge desses protocolos. Como é que eu faço o tratamento durante os 6 meses? A consulta ela é mensal. E no primeiro mês, após o diagnóstico, a gente tem um contato maior com esse paciente, inclusive para garantir a adesão medicamentosa. Eu faço o rastreamento para o HIV, para esse paciente já no momento do diagnóstico. A avaliação quanto à adesão é ao longo do tratamento, e uma das medidas em que a gente tem, que é extremamente efetiva, é o tratamento diretamente observado. Ele deve ser realizado, inclusive com cogestão desse caso com
quando o paciente está no serviço especializado com atenção primária. A gente deve compartilhar com que esse tratamento e essa avaliação da adesão, ela ocorra por todos os membros da nossa equipe, e aí nesse ponto eu chamo a atenção principalmente pelo agente comunitário de saúde. Ele é um ponto-chave das ações de saúde com a comunidade, com os nossos usuários, e com a tuberculose ele é um ponto primordial em si. Enquanto profissional de saúde, a gente precisa solicitar a baciloscopia de controle mensal para acompanhar esse tratamento, de quanto efetivo ele está sendo. Mas ele não é um caso de TB pulmonar, ele é um caso de TB extrapulmonar ocular. Ele vai fazer baciloscopia de escarro? Não, ele não vai fazer baciloscopia de escarro. Então, esse quadro de consulta e exames de segmento para o tratamento, ele acaba sendo exclusivamente para um caso de TB pulmonar em si. Posso fazer radiografia de tórax em alguns momentos, inclusive, um ponto importante é que eu não faço encerramento do caso de TB por cura apenas por paciente ter retirado medicação todos os meses. Eu preciso ter a confirmação por meio da baciloscopia de escarro, por exemplo, se ele de fato fez todo o tratamento e se esse tratamento foi efetivo. Aqui. Posso e devo fazer em relação à função hepática e função renal, glicemia, aí vai depender muito de que caso inclusive lembrar que pode ter alteração enzimática. Alguns eventos adversos, eles podem acontecer, e a gente, enquanto profissional de saúde, durante essas consultas, deve orientar o paciente. É muito comum, por exemplo, mudar a coloração da urina, esse paciente parar de tomar medicação, justamente porque ele não conhece que é um dos efeitos adversos que a rifampicina traz. Ele para de tomar medicação porque mudou a coloração da urina, ele acha que está ficando pior, e aí a gente precisa garantir que a adesão aconteça, inclusive fazendo essas orientações ao longo desse tratamento também. Alguns eventos adversos, ele acabam sendo maiores, e a gente precisa avaliar cada caso, não existe um protocolo, de fato, vamos fazer tudo dentro das caixinhas, depende de como esse paciente acaba reagindo. Um dos pontos importantes é a hepatotoxicidade, que acaba acontecendo com a alteração das enzimas hepáticas, e a gente precisa tomar um certo cuidado e fazer a avaliação de cada caso. Fazendo jus ao horário que foi colocado, estou quase encerrando. É sempre bom lembrar que a gente tem alguns livros de registro, e parte do processo de trabalho do profissional de saúde, tanto fazer o registro daqueles que são sintomáticos respiratórios, quanto daqueles que estão em tratamento pela unidade. Esses livros, eles não são de um único profissional, pelo contrário, eles são da unidade em si, eles precisam ter o registro para o acompanhamento, tanto daqueles que, de repente, já tinham alguns sintomas, mas que foram avaliados, ou aqueles que, de fato, tenham o caso confirmado, diagnosticado, confirmado, diagnosticado, notificado e iniciado o tratamento. Aqui é um dos exemplos que a gente tem da ficha de quando a gente faz o tratamento diretamente observado. Esse aqui é um exemplo do estado de São Paulo, que eles fazem o controle, então eles põem cada mês aqui, e colocar eu caí? Caiu, ia falar isso agora. Caiu em um dos. Ficou só no slide. Mas você está me ouvindo? Sim. Beleza. Deixa eu só colocar aqui. Aqui.
Esse boletim de acompanhamento ele é enviado mensalmente pela Nilda para as unidades, então a retroalimentação do sistema ele vai ser feita a partir da alimentação que os profissionais fazem em relação a cada caso. Então, volto a dizer que se eu tenho esse registro desse livro verde feito pela minha equipe, é muito fácil de fazer essa atualização e manter esses dados, né, retroalimentados no Sinam, permite com que o profissional de saúde e a coordenação façam o monitoramento das ações que são realizadas em cada unidade. Espera-se que, ao final do tratamento, a situação de encerramento seja cura, inclusive considerando os dados epidemiológicos que eu falei anteriormente. A gente tem como compromisso a Agenda de 2030, a gente tem alguns pilares que estão colocados pelo Ministério da Saúde, e o Estado de Rondônia assumiu o compromisso de que a tuberculose tem a sua importância e seu impacto extremamente significativo. Arlindo, eu não sei, mas no meu celular não está aparecendo mais meus slides. Apareceu, voltou. Aqui é só para efeitos de curiosidade que alguns materiais estão disponíveis pelo Ministério da Saúde, inclusive para quem nunca fez ou para quem tem dificuldade quanto ao preenchimento da ficha de notificação. Agora a gente pode respirar mais aliviado, porque tuberculose tem cura. Deixo os meus contatos, tanto de e-mail, telefone, quanto do grupo de estudos em tuberculose, do qual o nosso líder é o professor Arlindo. É isso. Muito obrigada. E peço desculpa de ter passado 5 minutinhos. Então, obrigado, Natália. Sempre muito boa sua aula, sua expertise também na TB, né? Me ensinou tudo de epidemiologia, praticamente, e de tuberculose. Acho que agora é um momento de abrir para perguntas ou considerações, quem tiver. Pode falar, professor Luiz Marcelo. Bom, boa noite a todos, a todas. Quero elogiar a aula da professora, muito clara, muito linear, com novidades, por exemplo, no tratamento da infecção assintomática por tuberculose, né, LTB, que mudou o esquema agora, né, de terapêutico preventivo aí. Bom, primeiro uma consideração, depois uma pergunta. Primeira pergunta. Muitas vezes aqui eu supervisiono o Vale do Jamari, eu estou em Montenegro, eu sou responsável por Montenegro e Alto Paraíso, são 10 médicos no total. O exame de escarro com esforço, né, com inalação com soro fisiológico 3%, ainda tem validade? É usado? Quando a pessoa não tem muito escarro, etc. e tal. É uma técnica ainda válida ou não? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar com o soro. A gente sempre faz, quando eu fazia visita domiciliar com os alunos, a gente fazia com o paciente mesmo, pedindo para ele inalar profundamente, segurar alguns segundos, para que ocorra essa coleta desse material de uma maneira efetiva. Eu sei que alguns municípios, eu sei que eu foquei bastante em Porto Velho, mas em alguns municípios existe uma dificuldade da baciloscopia, inclusive pela dificuldade de se chegar até o laboratório, então a questão logística ela é extremamente importante. Para alguns casos, a gente pode fazer uma coleta de escarro, né, desse material num ambiente hospitalar, com certeza pode, mas a gente tenta lançar mão primeiro dos mecanismos mais simples e mais fáceis. Então, em alguns estudos, eles falam, coleta de manhã porque é mais fácil de ter essa secreção. Beleza? Só que muitas vezes você não vai conseguir esperar até outro dia, porque o paciente ele de repente mora numa zona rural, ele mora muito distante, ele não vai voltar, porque a gente também sabe da dificuldade que é para chegar até os serviços de saúde, então eu tento coletar naquele momento. Na dúvida, eu diria assim, às vezes a gente olha o coletor e a gente fala assim, eu não sei se aqui tem escarro ou se é só saliva. Pega aquele material, manda para o laboratório, pelo menos você garante. Compreendo. Tá bom, obrigado. A segunda consideração é que, assim, apesar de ter mudado muito, melhorado muito nessa questão do diagnóstico, do fluxograma e tal, para nós aqui do interior, né, e não tão interior assim, né, porque a gente é relativamente próximo de Porto Velho, para eu poder fazer uma baciloscopia,
que é uma coisa simples de se fazer, relativamente simples, né? É duro é o profissional, mas é de baixo custo, é uma coisa facinho de fazer, sem muita tecnologia, né? Para fazer o teste tuberculínico, PPD, todo mundo, a gente tem que referenciar para a cidade de Ariquemes, que por sorte minha, quando tem PPD, né? Quando tem PPD, porque às vezes falta, não tem, referenciar para Ariquemes, que fica entre ida e volta 100 quilômetros aqui. Quer dizer, acho que falta um pouco mais de capilaridade para o SUS. Eu não estou falando mal do SUS, eu trabalho no SUS há 30 anos, sou admirador do SUS, mas ainda falta esse planejamento, essa gestão que leve esse instrumental mais próximo da gente que está nas UBSs, nas áreas paralelas à BR-364. Entende? Não tem. PPD só em Ariquemes, baciloscopia só em Ariquemes, e os outros testes, né? Você me disse que só tem 2 lugares, né? Um é o Semetron, que vai ficar para o paciente ir de volta 500 quilômetros aqui. Então, essa capilaridade, a gente já tem a solução tecnológica, mas não tem a solução operacional, na minha modesta opinião, como médico que clinico aqui. Felizmente, aqui em Montenegro, como você mesmo mostrou naquele mapa lá, é 1,4, né, para 100 mil, aqui em Rondônia, para 1,4. E no Amazonas é 5,4, 5 vezes mais, enfim, aproximadamente. Então, não é muito frequente aqui. Eu não pego com muita frequência TB pulmonar, às vezes eu pego extrapulmonar, tá? Mas TB não é muito frequente. Então não tem muito impacto, mas quando eu tenho caso suspeito de TB aqui, né, tosse mais 3 semanas, com consumpção, etc. e tal, é uma via crucis, viu? É uma coisa muito complicada aqui, essa falta de capilaridade do SUS. Só como um depoimento, tá? Vou aproveitar só a tua fala e só vou corrigir algumas coisas que talvez eu falei e talvez eu não me expressei tão bem. O teste rápido molecular em Porto Velho, ele tem em 2 lugares. Tem 2 máquinas em Porto Velho. Mas a Agevisa, ela adquiriu outras máquinas por conta própria, por recursos da própria Agevisa, e nós temos o teste rápido molecular em todas as regiões de saúde do estado. Ele fica concentrado, ele consegue atender a demanda, mas fica nas regionais. Eu não consigo ter afirmação sobre a baciloscopia na região que você está. Fiz algumas visitas, trabalhei enquanto conselheira estadual de saúde em Alto Paraíso e Montenegro também, sei de algumas dificuldades que vocês enfrentam. Em relação ao PPD, por exemplo, prova tuberculina, ou o teste de Mantoux, como muitas vezes a gente acaba conhecendo também, ele acaba sendo concentrado justamente por 2 motivos. A gente precisa de um profissional que esteja treinado para isso, e a gente não tem pessoas que querem trabalhar com tuberculose, é muito difícil. E tem um ponto que é em relação ao próprio insumo. A gente tem, se não me falha a memória, um laboratório no mundo que faz, porque ele não dá lucratividade como outras medicações dão. Então, a gente precisa concentrar em um único local, tanto pelo profissional, quanto para evitar o desperdício, como aconteceu alguns anos atrás, a gente ficou sem em relação ao PPD. Ele não é feito em larga escala, ele é feito inclusive para alguns casos, a gente sabe da dificuldade que tem em relação a esse ponto, mas a gente precisa só em relação, eu só queria apontar em relação ao PPD em si. O teste rápido, então, a gente tem em todas as regionais de saúde, ele pode ser feito, inclusive, para quem nunca teve tuberculose, só para garantir, e é feito com qualquer tipo de secreção desse paciente. Essa concentração que muitas vezes acaba acontecendo nas regionais de saúde, ele também vem atendendo ao princípio da hierarquização e regionalização que a gente tem no SUS. Também sou uma defensora e sei o tanto que vocês têm dificuldade para os municípios que ficam fora da BR para fazer o fluxo funcionar. O apoio logístico é extremamente importante para que a gente leve, enquanto cuidado, o melhor cuidado para o nosso paciente. Em relação ao PPD, não tem como mandar o exame dele, porque precisa do antebraço dele, ele precisa ir até aquele serviço. E a gente sabe que essas áreas que têm estradas que são com difícil acesso, não tem asfalto, muitos buracos, muitas vezes os pacientes não têm condições de ir, enfim, a gente tem N dificuldades para percorrer ao longo desse estado que é tão complexo em relação à sua estrutura geográfica e à sua composição. Não, eu compreendo isso. Por exemplo, a leishmaniose tegumentar americana, que é relativamente mais frequente que tuberculose aqui,
A intradermal reação de Montenegro, quando há o reagente, é também feito só em Ariquemes, que fica ida e volta 100 quilômetros daqui. Eu sou um município perto. Buriti são 120 e poucos quilômetros, quer dizer, 250 quilômetros ida e volta, e o paciente tem que ir 2 vezes, no caso do PPD, né, da intradermal reação de Montenegro, para aplicar e depois para fazer a leitura, né? Então, essa coisa que precisava... Eu sei das limitações, da problemática, tudo. Por exemplo, talvez um posto avançado intermediário entre essas cidades mais distantes, como Cujubim, Rio Crespo, fazer um polo, subpolo em Machadinho, para fazer um subpolo aqui em Montenegro, que contempla Buritis, que tem 40 mil habitantes, e Campo Nou, talvez fosse uma estratégia para aumentar a capilaridade. Mas eu entendo perfeitamente, também não estou... Eu conheço como é que funciona, né? Mas é muito difícil para nós, profissionais dessas áreas periféricas da BR, na condução desses casos. De qualquer maneira, muito obrigado pela explicação bacana, transparente, e sem dúvida vai colaborar muito para informar os nossos supervisionados sobre essas mudanças e sobre a situação atual. Muito obrigado, ótima aula, uma boa noite. Obrigado. Natália, espero que você volte para nós. Mas eu só vou fazer uma perguntinha rápida, mais por curiosidade. Nos Estados Unidos existe uma diferença significativa na prevalência da tuberculose para os americanos, afro-americanos e a população asiática? Professor, aqui a gente não tem um cenário como o do Brasil, né? Então a gente tem uma configuração epidemiológica diferente. A gente, quando tem algum tipo de caso, a gente já trata como surto. E ele acontece, eu não sei por raça cor, mas eu posso afirmar com certeza e em relação aos imigrantes. É muito comum entre os imigrantes. Porque muitas vezes, quando eles chegam, e eu não vou caracterizar pelo meio que chegaram, mas muitas vezes eles chegam sintomático respiratório, ou muitas vezes eles têm a sua forma latente e acabam tendo, pelas próprias questões de sobrevivência aqui, né, muitas vezes com condições inadequadas de alimentação, pelas dificuldades financeiras, enfim, e aí acaba transformando na sua forma ativa. Então, o cenário aqui ele é diferente, com certeza, não tem a sua importância epidemiológica como no Brasil. Mas eu não conseguiria afirmar para o senhor em relação aos asiáticos, aos negros, por raça em si, só pela condição que a gente discute bastante em relação aos imigrantes. Não que todo imigrante tenha tuberculose, mas acaba tendo esse cenário pelo meio com que chegam e pelo meio com que ainda sobrevivem, né, nos primeiros momentos aqui. E aí a gente tem um agravante, porque eles chegam e buscam saúde, que não tem o SUS, então a gente tem aí uma questão financeira que quando eles acabam procurando é porque estão em estado extremamente grave, debilitado imunologicamente. Perfeito, parabéns pela sua Obrigada. aula. Obrigada. Agora, Keila. Boa noite, Natália, obrigada pela apresentação. Natália, eu queria ver, assim, com você um dado, vamos dizer assim, na maioria desses pacientes, eles estão numa idade que eles são produtivos, e aí, o que acontece? A gente tem a saúde do trabalhador, e esses pacientes, eles demandam aquele atestado, né, que a gente tem que enviar, e esse atestado, algumas pessoas fazem um atestado de 15 dias, é claro que depende muito da gravidade do paciente, mas aqueles que têm condições, a gente dá 15, 30 dias de atestado, e quando retornam, muitas vezes a empresa não aceita esse trabalhador retornar sem ter um apto. Ele, na grande maioria das vezes, ele solicita que o médico dê para ele um apto para que ele retorne ao trabalho. Aí a grande questão que vem é porque alguns médicos da unidade de saúde
não querem dar esse hábito por não serem médicos do trabalho. E também porque, às vezes, não são empresas grandes, apenas é o empregador, né, que quer que esse paciente traga um papel dizendo que ele não tem mais a doença, sendo que ele ainda está em tratamento. Então, esse é um grande impasse que a gente está tendo ultimamente, na hora de dar o atestado, na hora desse paciente retornar ao seu trabalho. O que você acha em relação a isso aí? O que a gente pode ponderar? Boa noite. Oi, Keila, boa noite. Bom ter você aqui. Eu diria que um dos maiores desafios que a gente tem em relação a tanto ao que você traz como um desafio seria também olhar para a questão do próprio estigma. A gente tem estigma em relação ao profissional, que muitas vezes não quer nem tratar a tuberculose, diagnosticar, enfim. A gente tem estigma no paciente e a gente tem o estigma da comunidade. E quando a gente fala que o paciente tem tuberculose, a gente sabe que no mínimo vai ser 6 meses de tratamento. E aí, o que o empregador faz? Ele vai falar justamente isso, ó, me mostra que ele está apto para voltar às suas funções, às suas atividades, porque ele vai estar apto a voltar e, ao dizer que está apto, ele não vai transmitir para outras pessoas. E uma das questões que a gente precisa só tomar cuidado é que, com 15 dias, tomando diariamente a medicação, a carga bacilar ela vai diminuir, mas dependendo, como eu disse, desse paciente que muitas vezes é diagnosticado tardiamente, ele vai precisar de um tempo maior. Então, a gente precisa tomar cuidado que não é com 15 dias que ele não vai ter mais a tuberculose, não é com 15 dias, e não disse que você disse isso, tá? Só estou tentando reforçar algumas coisas que às vezes a gente acaba vendo. Não é com 15 dias que ele não vai transmitir mais a tuberculose, às vezes ele vai precisar de um tempo maior. E aí, o que a gente faz em relação a essas empresas? Eu lembro que uma das vezes em que eu estava trabalhando com a Nilda, a gente teve que fazer capacitação com a equipe de segurança, porque a gente teve casos de tuberculose com um segurança que trabalhava num banco. E a gente teve que capacitar todo mundo, porque estava todo mundo com medo, porque falavam que todo mundo já tinha tuberculose também. Então, eu diria que a gente precisa trabalhar com as empresas de uma maneira com que a gente sensibilize de que muitas vezes eu posso não ser o médico do trabalho, eu sou o médico que está fazendo acompanhamento da TB, e eu assinar que ele está apto e não fazer a minha função, a gente entra numa questão ética também, né? Qual é a minha função, o que eu devo fazer, como é que eu vou trabalhar em relação a isso? Mas é no sentido do que, o que eu faço com esse problema? Eu sensibilizo a minha comunidade para falar um pouquinho mais sobre tuberculose, para relembrar que não transmite, inclusive compartilhando objetos pessoais, que muitas vezes a gente também via isso sendo falado por profissionais que trabalhavam há muito tempo. Então, sensibilizar e diminuir o estigma é talvez um jeito da gente começar a mexer em relação a essas formas de organização. Eu lembro que quando a gente fazia o acompanhamento com os alunos, e eu falo com os alunos porque eles trazem um olhar bastante interessante, a gente recebia, por exemplo, de prescrições médicas de serviços privados, prescrições erradas para pegar a medicação no SUS de pacientes que estavam internados no ambiente hospitalar privado. E a gente sabe que quem oferece o tratamento da TB é só o sistema público. Então, a gente precisa pensar de que problema é esse que a gente está trazendo, que um Brasil que tem mais de 80 mil casos de tuberculose por ano, Rondônia, apesar de não ser de alta incidência, a gente tem um percentual extremamente significativo que é a perda de segmento, e isso vai trazer uma complexidade ainda maior de falar que a gente está tendo, se não rastrear, a gente vai estar trabalhando com não a ponta, né, a base do iceberg muito maior, de já estar falando de um bacilo que já é resistente, que está sendo transmitido. Então, desafios a gente tem bastante. Como a gente vai resolver esse? Talvez a gente possa pedir ajuda dos nossos universitários, de como eles têm manejado em relação a essa demanda de ser apto e de voltar ao serviço, para compartilhar as experiências. Eu confesso que eu trabalharia no estigma, mas o estigma é só uma ponta, eu preciso de algo mais curto para ser emergencial, né? Arlindo, o que você tem feito na sua unidade? A Rivane também está aqui, que eu vi.
Eu vou ser bem sincero, a gente faz só a educação e promoção de saúde, porque como a gente não está vinculado a uma equipe, né, a gente está vinculado à instituição de ensino, acaba que a gente não pega esses usuários que têm tuberculose para segmento, né? Faz um atendimento pontual, ou por vezes com o profissional ali, enfermeiro e médico que está com ele, e faz o que aquela faz mesmo, afasta 15 dias e quando ele retorna a gente faz um relatório e nesse relatório explica bonitinho assim que ele não transmite, que ele está fazendo tratamento, não que não transmite, né, mas o medicamento tem uma função, né, de bacteriostático, a gente faz um papelzinho ali meio que padrão para ele retornar e só, sendo assim a nossa realidade atual, né? Quando a gente era da residência, era isso que a gente fazia. Acredito que agora, não sendo médico principal, né, da rede, sendo mais especialista, é isso que faz. Faz alguma coisa diferente, Ivone? Basicamente é isso mesmo, né? A gente quase não tem, eu mesmo quase não tenho recebido usuários com. Acho que foi só uma criança mesmo que era provavelmente uma ILTB que eu atendi assim nesses últimos 2 anos que a gente terminou a residência. Quase não tive contato também. Então, na minha experiência, a gente atende muito, tá? Na área onde eu estou é uma área rural, assim, perto da área rural, que é a estrada da Coca-Cola, Areia Branca e Eletronorte, então a gente está recebendo muito imigrante, principalmente venezuelano, e a gente atende demais. Eu coloquei isso porque geralmente eu dou 30 dias, e alguns colegas não dão 30, dão 15. E esse caso de hoje, é um rapazinho que chegou comigo hoje, ele queria o apto dele, né? Eu não vejo dificuldade se você consegue ter a baciloscopia, dizendo ali que o paciente está negativo. Então, o que a gente faz é isso e trabalhar dentro da comunidade para que eles entendam melhor como é que funciona, como é que tem o contato com a doença e como é que a gente faz o bloqueio. Dentro da área descrita é mais tranquilo de fazer o bloqueio, né? A gente conseguir trazer toda a família, fazer os contatos, mas é muito difícil para aquela área que não está ali dentro da nossa área de cobertura. E como academia a gente acaba fortalecendo isso, né? Incluindo eles no programa Saúde do trabalhador, né? Então faz palestras em unidades onde esse profissional está inserido, pensando na nossa realidade de academia, né? Então a academia acaba auxiliando o profissional que está lá na ponta, mas realmente é isso. E quando o usuário vem querendo o apto, a gente faz e libera e falando, né? Pensando que nem a professora Keila falou também. Na baciloscopia ali faz um pequeno relatório, né, não apto, né, mas um relatório falando da situação de saúde dele, que ele pode retornar sim, caso dúvidas, a gente pode ou ir lá, né, ou eles virem para consulta ambulatorial caso queiram, né, mas geralmente a gente vai no local onde o usuário está. E aí é interessante porque a Keila traz, e cada caso a gente vai avaliar de um jeito, né? De 30 dias, garantir que a primeira baciloscopia seja negativa, né? A gente vai trazendo mais elementos para falar de fato não está transmitindo mais. Porque não é só estar apto ou não estar apto, mas é o quanto que ele voltar para o ambiente de trabalho vai causar o adoecimento de outras pessoas também, né? Porque às vezes ele também tira a medicação, mas ele não toma. Então eu preciso garantir com que ele esteja tomando a medicação. E isso é um dos pontos em que a gente mais identificou. Eu trabalho com tuberculose tem mais de 15 anos. E nesse período a gente já escutou várias histórias, né? Inclusive de pacientes que jogam na privada, dão pro cachorro, porque tá tossindo, enfim, a gente tem várias histórias para contar. Mas retirar a medicação não significa que ele está tomando a medicação. E aí, esse é o ponto, né? Se ele não tá tomando a medicação, ele tá transmitindo também. Gente, só interromper rapidinho, a professora Natália falou uma coisa que me lembrou de quando eu estava na residência, que a gente fazia TDO, quando eu estava no consultório na rua, e você olha assim, aquelas pessoas que estão em situação de rua, como essa doença é estigmatizante, né? Eles tinham vergonha de receber a medicação da gente,
perto dos outros das outras pessoas que estavam com ele na mesma situação. Então, parecia assim que a gente estava cometendo um crime, sabe? Ele pedia para se afastar, escondidinho ali, para dar a medicação para ele. Então, assim, como isso é complexo, né, de a gente lidar, né, a pessoa tá em uma situação assim tão extrema e tem vergonha, né, de ter esse diagnóstico, sendo que é uma doença que tem tratamento, que tem cura, né? Então, são vários cenários assim que eu tenho contato com a tuberculose. Eu tenho mais contato com a tuberculose na UPA do que na UBS. Na UBS, a gente lida demais com usuários em abandono de tratamento, principalmente, né? E de vários abandonos, exacerbações assim, importantes, pacientes já com sequelas pulmonares importantes, com quadros assim bem graves que a gente precisa regular para o Semetron. Acho que a gente está caminhando para o final, né? Muito boa, acho que muitas dúvidas, porque a aula foi muito boa, né? Como sempre, Natália, parabéns. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a Natália pode fazer as considerações para a gente finalizar. Natália? Primeiro, eu queria começar agradecendo, né? Porque é muito bom revê-los. Está nesse momento, acho que uma das coisas boas da tecnologia é aproximar quando a gente está tão distante assim. Então, agradecer novamente a professora Ana pelo convite, ao encontro de Arlindo, que é meu grande parceiro, que eu tenho imensa saudade, ver as professoras que estão no departamento também, é muito bom vê-las aqui. E mais do que isso, né? Saber que os nossos alunos estão então em boas mãos. Agradecer também a professor Ferrari, que está aqui desde o início, foi bom reencontrá-lo. E eu só queria trazer que, apesar de Rondônia não ter o cenário como o do Amazonas e como do Rio de Janeiro, a gente tem uma complexidade muito grande em relação à TB, que é em relação ao que a Rivane trouxe, que é a perda de segmento do tratamento. Então, mais do que ter um diagnóstico e começar um tratamento, é garantir com que esse paciente ele comece e termine ao longo desse período e que ele não fique abandonando. E nesse ponto, Rondônia se destaca entre os outros estados. Então, pensar em perda de segmento é pensar em bacilo que muitas vezes está resistente, que a gente não está tratando do jeito que deveria tratar. Então, temos dificuldades, como acho que é o Luiz que trouxe, Luiz Marcelo trouxe, em relação à nossa rede, ao nosso sistema de logístico, que muitas vezes tem uma dificuldade. E aí, Luiz Marcelo, dentro de Porto Velho, que a gente tem os distritos mais distantes, a gente também tem uma dificuldade muito grande. Então, não é porque é Porto Velho que a gente tem a homogeneização de toda a capital em si, mas a gente precisa pensar em meios de superar os desafios para levar o melhor diagnóstico para o nosso paciente, o melhor tratamento e conter aí para a comunidade também a perpetuação da cadeia de transmissão do bacilo. Muitas vezes, trabalhar com tuberculose ao longo desses anos me traz inúmeros desafios em relação a financiamento, em relação a profissionais que muitas vezes não vê a tuberculose como importante e como mais uma doença. Então, que a gente possa ter esse momento de encontro para pensar em TB, suspeitar em cada... É fácil, tossiu, já pega o potinho e já faz uma coleta de baciloscopia, pelo menos para garantir descartar um diagnóstico, pensando que existem outras doenças respiratórias, mas que dentre elas, e eu não trouxe esse dado, mas que dentre elas a tuberculose mais mata, até a Covid era a doença que mais matava por um único agente, superando o HIV e a malária juntos. Então a gente começa a ter a magnitude de que TB é essa, que tem um cenário epidemiológico extremamente significativo no nosso país e também na nossa região. Amazonas não está distante de Rondônia, os pacientes migram o tempo todo, eles estão o tempo todo para lá e para cá, então a gente está falando de um cenário que possivelmente é aquela ponta do iceberg, mas que muitas vezes não representa nem 10% da realidade. A magnitude é muito maior do que a gente imagina. Obrigada, Arlindo, obrigada a todos por me ouvirem. O que precisarem, pode me escrever, eu sou super acessível e adoro conversar com vocês também. Obrigada mesmo. Obrigado, Natália. Bom te ver, mesmo que pela telinha aqui, né? Matar a saudade. Até breve. Então, boa noite, gente. A gente fecha por hoje. Bom descanso, Natália, aí nos States. E a gente aqui em Rondônia, no calor. Tchau, tchau.
Tchau, Natália. Beijo. Beijo!